Sabadini, Ivone Ferraz Bolognani, Joaquim Bolognani, Luciana Gomes de Carvalho, Maria Helena Pereira Siqueira, Mauro Petean e Odete Marabés da Silva. A todos os nossos parabéns. Intenções. Rezemos pelo 7º dia de Maria Gonçalves Gomes. Rezemos pelas almas de Antônio Boaventura Lima, João Alves Lima, Felisbina Maria das Flores, José Francisco Nunes, Otávio Cruz de Oliveira, 8 meses de falecimento, Luzia Pires Manhani, Otávio Manhani, Maria das Graças Manhani, Santo Favarão, Augusta Pestana Favarão, Mercedes Fávero, Romilde Favarão Botelho e por todas as almas. O Senhor é o pastor que nos reúne em sua casa para nos enriquecer com a felicidade e o bem que só Ele pode nos proporcionar. O defensor de nossa vida nos conduz por caminhos retos e seguros. Dispostos a formar a nova humanidade por Ele reconciliada, saciemos nossa fome de justiça e fraternidade, atendendo ao seu convite. Vinde e descansai. De pé, vamos receber a procissão de entrada. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram, o rebanho se perder. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram, o rebanho se perder. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver eu lhes darei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sejam todos bem-vindos, caríssimos irmãos e irmãs, a esta Santa Missa do 16º domingo do tempo comum. Quero saudar e acolher também com muito carinho aos irmãos e irmãs que através do Facebook se unem a nós e conosco celebram esta Eucaristia. O Senhor Jesus nos reúne hoje em sua casa, neste que é o seu dia, para nos alimentar com a sua palavra e com o seu corpo e sangue na Eucaristia. Abramos o nosso coração à graça de Deus para podermos celebrar bem esta Santa Missa e, voltando depois para casa, podermos dar verdadeiro testemunho da fé que celebramos agora na Sagrada Liturgia. E neste momento do ato penitencial, para podermos celebrar dignamente este santo mistério,
Coloquemo-nos na presença de Deus em atitude penitencial para lhe pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores à conversão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria glorifiquemos o nosso Deus com o nosso hino de louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados, a vós louvam Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo,
Isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho, e os afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isto entre vós, e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países, para onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com quem o chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é um pastor que me conduz. Felicidade, todo bem hão de seguir-me. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é um pastor que me conduz. Felicidade, todo bem hão de seguir-me. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade,
felicidade, todo bem hão de seguir-me. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem hão de seguir-me. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com os seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem-povo, um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam a minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco.
Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura da Santa Missa deste 16º domingo do tempo comum, pela boca do profeta Jeremias, Deus dirige ao seu povo que estava exilado na Babilônia uma palavra de encorajamento e de esperança. Prestemos atenção. Pela boca do seu profeta, Deus dirige ao seu povo que estava sofrendo, exilado na Babilônia, uma mensagem de esperança e de encorajamento, dizendo: os pastores aos quais eu confiei a missão de apacentar o meu povo, não foram fiéis a esta missão. Por causa disso, eu mesmo irei ser o pastor do meu povo, colocando à disposição do meu povo pastores, isto é, líderes, governantes, segundo o meu coração, até vir aquele que será o pastor dos pastores, descendente de Davi, que irá governar o meu povo na retidão e na justiça. Vejam que coisa interessante. Os pastores aos quais Deus confiou a missão de apacentar, de conduzir o seu povo, foram infiéis à sua missão. Ao invés de apacentar o povo, apacentaram a si mesmos. Deixaram o povo de Deus desorientado, sem rumo. E o que aconteceu? O povo afastou-se do caminho de Deus. Caiu igualmente na infidelidade e por causa disso foi exilado na Babilônia. Porque o povo não teve líderes, governantes, pastores, capazes de dirigi-lo, de orientá-lo no caminho de Deus, o povo foi para caminhos que não são os caminhos de Deus. Pecaram, caíram na infidelidade e por causa disso o povo foi exilado na Babilônia. Mas repito, pela boca do profeta, Deus enche o seu povo de esperança e de coragem.
Porque o castigo não é a última palavra. A última palavra de Deus é a salvação. Deus quer salvar o seu povo, reconduzi-lo à Terra Santa, a Jerusalém. E Ele o fará através de pastores que agem segundo o seu coração. Até vir o pastor dos pastores, descendente de Davi, que será chamado inclusive de Senhor, nossa justiça. Esta leitura ilumina com uma luz toda especial a meditação do Santo Evangelho segundo Marcos, que nós acabamos de ouvir. Porque o Santo Evangelho nos fala a respeito do cumprimento desta profecia em Jesus Cristo, nosso Senhor. De fato, Ele é o pastor dos pastores, descendente de Davi, por conta de seu pai adotivo, São José. Aquele que veio a este mundo, de fato, para colocar-nos todos no caminho de Deus e conduzir-nos assim, como pastor que Ele é, para, não é, a salvação que Ele veio trazer para a inteira humanidade. Não é? Vejamos, no domingo passado, meditamos aquele trecho do Evangelho em que Jesus envia os 12 apóstolos em missão. 2 a 2, eles são enviados para anunciar o Evangelho. Hoje, o evangelista fala a respeito do regresso dos 12 apóstolos para junto de Jesus, dizendo inclusive que eles se reuniram com o Senhor e lhe contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus, por sua vez, os convida para irem com ele para um lugar deserto, a fim de poderem descansar um pouco, não é? De fato, o trabalhador merece não somente o seu salário, mas também o seu descanso. E depois desses dias de missão, é mais do que justo, é necessário que os apóstolos, junto com o Senhor, tirem um momento para poder descansar. Mas o que é que acontece? Nós ouvimos no Evangelho. As pessoas sabem para onde Jesus e os 12 estão se dirigindo. E enquanto eles vão de barco, atravessando o mar da Galileia, eles correm e chegam primeiro ao lugar antes de Jesus e dos 12, de modo que quando eles chegam lá, Jesus e os 12, as multidões já haviam chegado primeiro do que eles. Prestem atenção neste detalhe. Quando Jesus vê aquela numerosa multidão, ele não pensa assim: ah, meu Deus, queria descansar um pouco, esse povo não me dá um tempo, não é? Tirei este momento para poder descansar com os meus discípulos e chego aqui, já tem toda essa gente à minha espera. Jesus não se lamenta porque as pessoas vão atrás dele, nem se irrita, pelo contrário. Diz o evangelista, Jesus se enche de compaixão, porque aquele povo eram como ovelhas que não têm pastor. E o interessante de tudo isto é que a compaixão de Jesus, ela não surge em seu íntimo porque as pessoas estavam doentes ou porque as pessoas estavam famintas. O evangelista não fala a respeito de necessidades materiais daquele povo. Não está dizendo que o povo não tinha o que comer, ou que estava doente, ou com alguma outra questão puramente material. O evangelista diz que Jesus se enche de compaixão
porque aquelas pessoas não tinham alguém que as orientasse, que as dirigisse, que as apacentasse. Eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus, por sua vez, começa a ensinar-lhes muitas coisas. Não é? Jesus não dá pão, Jesus não oferece cura e nem nada disso. Para aquelas pessoas que não tinham pastores que de fato as orientasse e que as dirigisse no caminho de Deus, Jesus, cheio de compaixão, lhes oferece aquilo que naquele momento elas precisavam, o seu ensinamento, a sua palavra de vida e de salvação. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é o pastor cheio de compaixão. E o que é a compaixão? Não é? Muitos de nós fazemos uma identificação um pouco equivocada, um pouco errada. Nós pensamos que a compaixão é simplesmente ter dó de alguma situação difícil, de sofrimento e tribulação que alguém está passando. Não. Compaixão é muito mais do que isto. E para nós entendermos bem, precisamos ir à língua grega em que foi escrito o Evangelho. Porque na língua grega, a mesma palavra significa compaixão, mas faz referência também ao útero, o lugar dentro do corpo da mulher em que a vida é gerada. Que coisa bonita, extraordinária! A mesma palavra na língua grega em que foi escrito o Evangelho designa esta ação compassiva, não é, de misericórdia para com quem sofre, mas designa também o útero materno, o lugar dentro do corpo feminino em que a vida é gerada. Porque compaixão é muito mais do que simplesmente ter dó de alguém, não é? A gente pode ter dó, ai coitadinho, nossa que pena que isto aconteceu com ele, e seguimos o caminho e vamos adiante como se nada tivesse acontecido. Porque a compaixão, ela nada mais é do que este desejo de defender, de proteger a vida de alguém que se encontra ameaçada. Da mesma maneira como a mãe traz dentro do seu útero a vida da criancinha durante 9 meses, em que a vida ali é gerada dentro do útero materno, este instinto feminino, não é? Profundamente feminino, próprio das mulheres, de defesa, de proteção da vida, a compaixão é precisamente isto. Eu não ser alguém indiferente ante a vida ameaçada, mas eu ser alguém que, na medida das minhas possibilidades, vou ao encontro da vida ameaçada para lhe oferecer ajuda, conforto e salvação. Ah, padre, eu não posso fazer muita coisa. Não importa o quanto se pode fazer. O importante é fazer alguma coisa. Diante daquelas pessoas que estavam desorientadas na vida, que iam atrás de Jesus para ouvir o seu ensinamento e assim uma palavra de verdade, de orientação, diante de tantas palavras que desorientam e que conduzem ao erro, à mentira, Jesus tem compaixão e lhes dá aquilo que elas precisavam naquele momento, isto é, uma palavra de vida. Nós assim também devemos ser
no dia a dia da nossa vida. Talvez alguém dentro da nossa casa esteja precisando de uma atitude nossa compassiva. Alguém no ambiente de trabalho, alguém nos círculos de amizade que nós frequentamos, não é? Um grande biblista e teólogo chamado Padre Pagola, espanhol, não é? Comentando este texto do Evangelho, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a sociedade de hoje vive uma enfermidade social chamada indiferença. Uma enfermidade social, porque tal como este vírus aí que tem se difundido, não é? Neste tempo de pandemia, este vírus ainda mais terrível do que o Covid, chamado indiferença, tem penetrado cada vez mais no coração das pessoas. E feito corações de pedra, não é? Estamos falando tanto neste tempo de pandemia, a humanidade será outra, a humanidade sairá melhor. De fato, temos visto tantas e tantas iniciativas de solidariedade, de compaixão para com as pessoas, mas por outro lado temos visto tantas e tantas situações, não é, que nos fazem crer que de fato grande parte da humanidade vive esta enfermidade, esta patologia terrível, estão infectadas por este vírus mortal para a vida cristã que se chama indiferença. Jesus não é alguém que passava fria e indiferentemente diante das pessoas que sofrem. E quando eu digo pessoas que sofrem, não me refiro somente àquelas que estão doentes, que estão nos hospitais ou que estão passando fome e etc. Não é? Tantas pessoas hoje vivem um sofrimento, um drama interior, do abandono, da solidão, da depressão, de tantas situações que clamam pela nossa proximidade, por uma palavra de carinho, de afeto, de conforto e de esperança que não nos custa nada oferecer. Hoje todos nós temos celulares, temos as redes sociais, etc. Não custa de vez em quando, não é? Alguém que eu sei que não está muito bem na vida, mandar uma mensagem de encorajamento, de esperança. Sermos pastores uns dos outros, tal como Jesus, para levar às pessoas esta palavra que enche de vida e de alegria o coração daqueles que se encontram perdidos, desorientados, como o povo do Evangelho, vivendo como ovelhas que não têm pastor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A cada súplica nós iremos rezar. Senhor nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos todos. Senhor nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós sois o pastor que nos conduz, guiai as lideranças da igreja, para que sejam fiéis ao Evangelho
e levem esperança e otimismo ao povo desorientado. Nós vos rogamos. Senhor nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós suscitais pastores para apacentar o vosso povo, iluminai a consciência dos governantes, para que seus atos e decisões se norteiem pela ética e pela justiça. Nós vos rogamos. Senhor nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós tivestes compaixão da multidão, ovelha sem pastor. Abençoai e fortalecei os grupos e organizações que se dedicam aos abandonados e empobrecidos, especialmente atingidos pela pandemia. Nós vos rogamos. Senhor nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós convidastes vossos seguidores a descansar. Despertai nos trabalhadores a consciência sobre o valor do descanso semanal e dai-lhes a graça de desfrutar do próprio trabalho. Nós vos rogamos. Senhor nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós que sempre escutais os vossos fiéis, acolhei a prece que está no coração de cada um. Nós vos pedimos. Senhor nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Tudo isto, ó Senhor Jesus Cristo, nosso pastor, nós vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz, o dia que nos traz o pão e a noite que nos dá repouso. Ofertamos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Nossa vida toda inteira ofertamos ao Senhor, como prova de amizade, como prova de amor, com o vinho e com o pão, ofertamos ao Senhor. Nossa vida toda inteira, o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que no sacrifício da cruz único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança. Santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. De tal modo amastes o mundo, que nos enviastes como Redentor vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condição, e ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por esta razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pedindo a Deus nosso Pai que nos dê um coração compassivo, semelhante ao dele, rezemos com amor e confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade.
piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor.
acende com brandura para a ovelha perdida. Não mede meu suor. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles. Eu não quis ser escrava de um poder que retrai. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. As senhas para as missas do próximo final de semana serão distribuídas a partir de terça-feira, dia 20 de julho. Muito bem, a partir do próximo final de semana, mais 50 lugares serão disponibilizados dentro da nossa igreja matriz para a celebração das missas dominicais, tanto a do sábado quanto a do domingo, né? Conforme a vacinação vai aumentando, vai avançando, não é? E também as políticas como se diz, de flexibilização realizadas pelo governo estadual e municipal, nós vamos também ampliando a capacidade, não é, de fiéis dentro da nossa igreja matriz. Então, para o próximo final de semana,
mais 50 lugares serão disponibilizados no interior da nossa igreja matriz. E ao final desta Santa Missa, eu gostaria de dirigir aos familiares e amigos da Senhora Maria Gonçalves Gomes, cujo 7º dia hoje celebramos, uma palavra de esperança e de consolação. Não é a vocês que choram a partida dela para junto de Deus, não é? Aos que se encontram aqui na igreja, também aos que nos acompanham através do Facebook, para que a certeza da ressurreição e da vida eterna que o Cristo Jesus nosso Senhor nos deu a todos com o seu mistério pascal, possa ser para vocês neste momento o motivo da grande esperança. E confiando esta nossa irmã aos cuidados da misericórdia de Deus, agradecendo também, porque depois de 4 semanas podemos retomar hoje a celebração pública da Santa Missa em nossa paróquia, nos voltemos para a imagem de Nossa Senhora e rezemos uma Ave Maria, rezando pela Dona Maria, neste seu 7º dia, pelos demais irmãos falecidos, por aqueles que estão enfermos, pelas nossas famílias, pela nossa cidade, para que pela intercessão dela Deus se digne derramar sobre nós muitas e grandes bênçãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Na missa do domingo que vem, eu vou falar a respeito das obras de adequação da nossa igreja matriz que foram concluídas na última sexta-feira, né? Mas por conta do tempo, eu tenho missa lá em Gabriel Monteiro daqui a pouco, então no próximo final de semana eu falo acerca destas obras que nós, graças a Deus, conseguimos concluir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um domingo feliz, uma semana repleta de bênçãos. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu pelônio, jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando